Esta é a 11ª parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858 e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Sendo o objetivo desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx. Neste bloco, vou continuar tratando do tema iniciado no bloco anterior e que dizia respeito ali à aparência da lei da apropriação na circulação simples e no bloco de hoje a virada que se dá, o reviramento que vai ocorrer com essa lei de apropriação dentro de uma economia capitalista. Então, esse ponto ali vai nos ocupar, nós vimos isso aqui no bloco passado. O bloco de hoje, então, vai entrar nos cadernos já. Esse ponto que interessa aqui, ele se encontra nos vários pontos dos cadernos de 1 a 7, né? Sobretudo o caderno 4 e o caderno 7. Mas antes disso, vou concluir essa parte do que seriam os capítulos preliminares, né? E entra uma parte do caderno M. O caderno M é conhecido na literatura e na tradução também aparece assim, no caderno M. É a introdução, seria a introdução nesse trabalho ali de 1857, um dos primeiros cadernos que Marx trabalha. E a parte inicial desse caderno M, outras mais adiante, então Marx entra a tratar do método, que isso nós já vimos, né? E tem a parte final, em que ele tem umas considerações estéticas, que vai ser o bloco seguinte com que eu vou encerrar essa série aqui, fazendo algumas considerações sobre as reflexões de Marx nesse campo da arte, da estética, né? Isso se encontra também no caderno M. Mas a parte inicial do caderno M, então, nesse sumário de 1859, Marx apontava ali para a possibilidade de aproveitar uma parte do caderno M, a parte inicial, então página 1, 2, 3, a página 13, né? Essa seria a parte inicial, porque na sequência, então, vem o tratamento do método, que já é um outro complexo, né? Então, de aproveitar essas páginas iniciais do caderno M, nesse tratamento de temas preliminares, né? O que Marx chamava de Vorchapters, né? Capítulos preliminares, dentro do projeto que ele tinha naquela época, né? Então, antes de passar a tratar dos temas propriamente de economia política, ou então os temas relevantes para a reconstituição do modo de produção capitalista, o tema que interessa mesmo, o que Marx já tem em mente nessa época, em sua crítica da economia política, é o tratamento desse complexo, né, da produção do capital. Mas ele tinha ideia de, antes disso, fazer uma apresentação geral. E aqui, aliás, nas passagens do Caderno M, ele relembra que isso é comum nos tratados de economia política, fazer preceder, né, o tratamento propriamente mais técnico, né, de considerações gerais, inclusive identificando ali um viés ideológico dentro desse tratamento que os economistas clássicos dão a esses temas introdutórios, né? Então, essa parte inicial
fazer primeiro o encerramento dessas considerações sobre o que poderiam ir para os capítulos preliminares, né? Tratando assim alguns elementos centrais desse caderno M, para depois então concluir considerações de hoje com essa conversão da lei de apropriação, que também aparece colocado como um tema central no sumário de 1859, mas como isso se encontra ali nos cadernos 4, sobretudo 4 e 7, né? Isso não está aqui nessas a parte inicial do roteiro, mas está mais adiante, onde Marx então fala da conversão, né, da lei da propriedade, lei da apropriação pelo trabalho. E aí, então, eu vou explicar ali do que se trata desse conceito. É um conceito bem importante para entender esse ponto, né, de injunção, né, da teoria. Né? Então, concluindo esse tema dos capítulos preliminares, né, voltando aqui, que seria aqui no caderno M, porque depois, na sequência, Marx já passaria para tratar da transformação de dinheiro em capital, então ele passaria para o tratamento de temas mais técnicos, né, do projeto de crítica da economia política. Né? A última parte desses capítulos preliminares seria esse tratamento ali sobre indivíduos independentes, etc., como nós já vimos lá para trás. Né? Marx, então, diz ali no caderno M, folha 13 do caderno M, é moda fazer preceder a economia de uma parte geral e justamente a que figura sob o título produção. Ver, por exemplo, John Stuart Mill, na qual são tratadas as condições gerais de toda a produção. Esta parte geral consiste, ou deve supostamente consistir, primeiro, das condições sem as quais a produção não é possível. Isso significa, de fato, nada mais do que indicar os momentos essenciais de toda a produção, mas se reduz, de fato, como veremos, a algumas determinações muito simples, convertidas em banais tautologias. Segundo, das condições que em maior ou menor grau fomentam a produção, como, por exemplo, o estado progressivo ou estagnante da sociedade, de Adam Smith. Então, a gente poderia apontar para outros tratados, né, em que se encontra essa mesma. Veja que só mais para o fim do século XIX que se estabelece um programa de economia é, restritiva, em que se passa a falar de uma ciência econômica pura, né, que outras considerações e relações com a sociologia que está se constituindo nessa época e a antropologia ou outros temas que possam interessar, né, ciência política, eles devem ser colocados de fora. Né? Isso não é o caso ali na economia política clássica. Né? Tanto que já mencionei aqui que Adam Smith é professor de filosofia moral, Stuart Mill também tem assim, uma construção de um sistema filosófico e a economia política é apenas parte disso. Né? Então, essas considerações mais gerais, elas levam para esse elemento. No caso do projeto de Marx, eu já mencionei várias vezes que isso está lá no início da ideologia alemã também, né? Essas considerações bem gerais sobre o que significa a produção na existência das sociedades humanas, né? Porque na produção a gente estabelece a relação bem prática com a natureza, né? De preparar os elementos que a natureza nos fornece para a satisfação das necessidades dos seres humanos. Né? Mas são considerações bem gerais, elas têm sua importância ali como na medida em que Marx usa isso para reforçar seu programa de materialismo histórico, né? E na medida em que se procura mostrar que tudo tem a ver com essa esfera da produção, das condições materiais da vida, né? Se pode evitar certos tratamentos idealistas, né? Isso é importante do ponto de vista programático, mas em termos teóricos não oferece também em Marx
muito mais que isso, né? Isso vai se tornar teoricamente relevante quando Marx passa a tratar das categorias necessárias para compreender a produção capitalista, né? E aí, então, são categorias específicas, né? Marx tem também considerações sobre outros modos de produção, mas isso não é o objeto dele. Então, são considerações que vão aparecendo mais à margem do tratamento dele. E ainda dentro desse seria aproveitado do caderno M, né, capítulos preliminares, Marx poderia aponta aqui também no sumário de 59 para página, a folha 3, né, do caderno M, onde continua dizendo: para os economistas, entretanto, não é só isso que efetivamente importa nessa parte geral. Mais do que isso, a produção deve ser representada, veja, por exemplo, Mill, a diferença da distribuição, etc., como enquadrada em leis naturais eternas, independentes da história, oportunidade em que as relações burguesas são furtivamente contrabandeadas como irrevogáveis leis naturais da sociedade in abstracto. Esse é o objetivo mais ou menos consciente de todo o procedimento. Na distribuição, em troca, a humanidade deve ter se permitido, de fato, toda espécie de arbítrio. Então, a ideia aqui é que na esfera da produção, e é uma ideia que tem um viés ideológico, como nós vimos lá atrás. A ideia de que na esfera da produção, tudo ocorre de acordo com a liberdade, a igualdade dos contratantes, né? E que, portanto, se tudo fosse de acordo com as leis naturais na esfera da produção, nós não teríamos as desigualdades e essas coisas. A ideia é que na produção nós temos justiça, a injustiça social, a desigualdade, ela se constitui na esfera da distribuição. E aí, então, por aí se entraria se a distribuição que é constitutiva da desigualdade, a distribuição poderia ser regulada, né, pelo Estado. Nós poderíamos, então, via política, sem mexer, né, com a esfera da produção propriamente dita, né, evitando, né, a acumulação de riqueza que se daria na distribuição, né, se poderia criar condições mais igualitárias no processo, né? O que Marx vai fazer é exatamente mostrar que o que define a distribuição é o que ocorre na esfera da produção. Ou seja, a riqueza, antes de ela ser redistribuída na esfera da distribuição, porque aí entra de fato o mercado, entra o Estado, entram várias injunções, mas a distribuição fundamental se dá na esfera da produção, que é essa basicamente, que o produto do trabalho fica com o capitalista, né? E o trabalhador, ele recebe apenas um salário em troca do seu trabalho. Então ali se dá a apropriação. Então, o tema da apropriação é fundamental aqui para entender, né? Essa conversão, que vou falar em seguida ali, a conversão da apropriação em outra coisa, né? Ela passa de uma apropriação do produto do próprio trabalho para a apropriação do produto do trabalho alheio, né? Isso aqui é a grande mudança que se dá com a economia capitalista. Então, o decisivo mesmo, para se compreender o funcionamento do sistema, se dá na esfera da produção. A distribuição depois realiza no mercado, né? E na medida em que o Estado está presente ali, outras injunções sociais estão presentes ali, a distribuição pode apenas mexer um pouco no bolo geral, né? Mas ela não é definitiva, né, do que acontece no processo. É, esse então sobre
sobre essas considerações sobre os capítulos preliminares, esses conceitos preliminares, que Marx assim, está dizendo que outros economistas fazem isso, né? E ele está se propondo nessa altura ali a fazer algo parecido, né? Por isso ali no caderno M, né, começa considerações sobre indivíduos, e é para essas páginas aqui que ele está apontando lá no sumário 59, né? Então já falamos sobre isso, ideias do século XVIII, né? O que vem a ser. Se refere aqui sobretudo a essa passagem que está bem no início da introdução, ou seja, na folha 1 do caderno M. Marx diz: indivíduos produzindo em sociedade, por isso o ponto de partida é naturalmente a produção dos indivíduos socialmente determinados. Caçador e pescador, singulares e isolados, pelos quais começa Smith e Ricardo, pertencem às ilusões desprovidas de fantasia das Robinsonadas do século XVIII. Ilusões que de forma alguma expressam, como imaginam os historiadores da cultura, simplesmente uma reação ao excesso de refinamento e um retorno a uma vida natural mal entendida. Trata-se, ao contrário, da antecipação da sociedade burguesa, que se preparou desde o século XVI e que, no século XVIII, deu largos passos para a sua maturidade. Com essas considerações, a essa altura, nós já passamos em revista vários desses pontos, então já deve estar claro o que Marx está falando aqui, né? Nessa sociedade da livre concorrência, o indivíduo aparece desprendido dos laços naturais, etc., e em épocas históricas anteriores o fazia um acessório de um conglomerado humano determinado e limitado. Aos profetas do século XVIII, sobre cujos ombros Smith e Ricardo ainda se apoiam inteiramente, tal indivíduo do século XVIII, produto, por um lado, da dissolução das formas feudais de sociedade e, por outro, das novas forças produtivas desenvolvidas desde o século XVI, aparece como um ideal cuja existência estaria no passado. Então, eu já lembrei isso, que aqui já em Hegel e Marx, isso é agora compreendido de uma forma mais materialista, né? Se tem essa compreensão de que o, quando nós nos deparamos com o indivíduo dentro da sociedade burguesa, nós temos que procurar compreender a gênese desse indivíduo, né? Porque o que essa ideologia burguesa faz, esses pensadores liberais fazem, é projetar esse tipo de individualidade, esse tipo de isolamento social, né, para todas as épocas, né? E aí imaginar que lá na pré-história teve coletores e caçadores, pescadores, meio que como lobos solitários andando pela natureza, né? Isso é uma fantasia, né, que Marx procura em vários lugares desmentir, né, como uma ilusão desprovida de fundamento histórico. Na verdade, esse indivíduo de que se está falando na filosofia, no pensamento moderno, esse indivíduo tem sua origem em tempos bem mais recentes, né? Então, aqui se trataria e aliás, em parte, nós acompanhamos Marx nisso, né? Trataria de realizar a gênese da individualidade burguesa, né? A gênese desse indivíduo moderno. Visto que o indivíduo natural, conforme sua representação da natureza humana, não se origina na história, mas é posto pela natureza. Isso segundo a, a ideia, né, dos pensadores burgueses. Até o momento, essa tem sido uma ilusão comum a toda nova época. Não, quer dizer, é, e não compreender que o que constitui a novidade dessa época não se projeta para períodos anteriores, né? Então, não se trata, no caso do empreendimento do materialismo histórico, né, de projetar algo na natureza do homem, mas de procurar a gênese histórica, né, dos diversos momentos que interessam, né? E nisso Marx dá continuidade ao trabalho
de Hegel, né, que nesse sentido já é um filósofo, né, que pensa em termos históricos, né. Então são páginas, é claro que existe ali, poderia aproveitar, eu só peguei desse caderno M, a parte que é relevante para compreender como os temas estão se articulando aqui, de onde é que vem essa ideia dos capítulos preliminares, e depois como ele está apontando para essa coisa da gênese do indivíduo, né, a origem histórica do indivíduo da sociedade burguesa, né? É, e aí, ali no texto tem sobre isso mais considerações, um largo tratamento desse tema da produção, da distribuição, né, que dá continuidade a isso, né? E, e a ideia, segundo nós vimos ali, a ideia teria sido tratar desses temas numa parte mais introdutória, né, antes de entrar para os temas propriamente ditos. Esse projeto Marx abandonou depois, né? E algumas dessas considerações se encontram em trabalhos posteriores, mais à margem, né? Marx às vezes faz uma digressão e passa a tratar de temas, mas teria sido interessante, mas assim, porque isso permitiria colocar mais enquadrar melhor o projeto da crítica da economia política em termos mais gerais da filosofia, do pensamento moderno em geral. Então, esses são, para encerrar esse tema dos capítulos preliminares, que é apenas uma hipótese, né, de trabalho que poderia ser explorado para tratar também desses manuscritos de 1857 1958, como eu enunciei lá no início, quando anunciei o que nós faríamos aqui, né? Mas no bloco passado eu fiquei devendo essa parte, né? Porque no bloco passado nós vimos a parte, né, da... Deixa eu voltar rapidinho aqui para cima, do que se trata aqui, nós tratamos aqui, é a aparência da lei da apropriação na circulação simples, né? Como a lei da apropriação aparece na circulação simples. E aí nós vimos que na circulação simples não aparece outra coisa a não ser a apropriação do produto de trabalho pelo próprio trabalhador. A impressão que se tem, né, isso constitui então a origem de certas ilusões, né? A impressão que se pode ter é que todos os que trocam coisas no mercado obtiveram, né, a propriedade que eles têm para trocar, seja por trabalho próprio, seja por uma troca anterior. E o que Marx vai considerar aqui, que é fundamental para compreender e também desmontar esse fundamento ideológico, né, de uma certa ideologia burguesa e liberal, é mostrar que com a entrada do capital ocorre uma conversão desse princípio da apropriação. Quer dizer, entra um terceiro elemento ali, que vai ser o elemento decisivo. Então, a conversão, traduzindo aqui o termo Umschlag em alemão, que Marx usa para se referir a isso. Que Umschlag em alemão também pode significar várias coisas, né? Mas, e conversão também significa várias coisas, mas aqui se entende assim, que uma coisa A se converte em coisa B, né? Então, uma coisa boa pode se converter em certas situações em coisa ruim, ou uma coisa que era ruim em outro cenário pode se converter em uma coisa boa, né? Por exemplo, violência. Violência é uma coisa ruim em situações normais da sociedade, em situações da paz. Mas no caso de uma guerra, né, o sujeito naturalmente violento, ele tem um espaço em que isso que normalmente ele não tem como exercitar, tem o seu lugar. Então, se tem ali se funciona, então se converte em uma coisa boa, né? Porque vai ser um soldado valente, né? Então é esse sentido de
converter, né? Então, assim, que o que estava colocado como lei de apropriação pelo próprio trabalho, que é esse elemento que vem lá de Locke, né? Presente nas reflexões dos economistas clássicos, né? A conversão, a apropriação pelo próprio trabalho. Então, o trabalho como origem, né, do direito de propriedade, como fundamento do direito de propriedade. E isso vai ser invertido, né? Então, vai se converter pelos próprios mecanismos jurídicos e culturais ali dentro da sociedade burguesa, né? Se converter em seu contrário. Esse é o ponto que Marx desenvolve nessas considerações sobre. Então, assim, no bloco passado, nós nos ativemos ali a superfície, né, do processo, né, que é essa esfera da circulação simples, né, então, em que todo mundo aparece ali como proprietário, né, a legitimidade da propriedade é suposta estar fundada ou em trabalho próprio ou então em uma troca anterior, né? E aqui vai aparecer então o terceiro, que é a apropriação, nem por troca, nem por trabalho próprio, mas apropriação do trabalho, do produto do trabalho alheio, né? Então, essa é o ponto, né? Isso é o que caracteriza o capital, né? No todo da sociedade burguesa dada, então isso aqui são os cadernos, isso aqui é caderno 4, né? Depois o outro é caderno 7, se não me engano. Mas também não é tão importante, porque isso aqui é uma parte que eu mesmo traduzi. E aí eu estou citando aqui por Mega. No todo da sociedade burguesa dada, este pôr como preços e sua circulação, etc., aparece como processo superficial. Isso que nós vimos, então, no bloco anterior. É compreender, né, que isso não é uma simples ilusão, mas isso corresponde ao como a coisa aparece nessa esfera, né? Na esfera da circulação simples. Parece então como um processo superficial, sobre o qual, entretanto, ocorre no fundo processos bem diferentes, né? Para isso é preciso investigar o que se dá, não na esfera da circulação, né? Mas no fundo, o que se esconde por trás da circulação são relações de produção. E aqueles produtos que podem ser trocados no mercado, eles tiveram que ser produzidos, né? E aí pode ocorrer um processo de apropriação na esfera da produção que é diferente daquilo que parece ser o caso quando a gente olha para isso na perspectiva da circulação simples. Então, ocorrem, no fundo, processos bem diferentes, nos quais essa aparente igualdade e liberdade dos indivíduos desaparece. Então, essa aparente igualdade e liberdade foi o que nós vimos como a aparência na esfera da circulação simples no bloco anterior, né? Então, aqui desaparece. Esquece-se, por um lado, que desde o início, a pressuposição do valor de troca, isso já ficou claro lá para trás, né? Isso é sempre pressuposto, um valor de troca, senão não se estabeleceria relações de troca. Isso pressupõe várias coisas, pressupõe divisão do trabalho, e Marx vai apontar para um aspecto agora dessa consequência da divisão do trabalho, o fato de que o indivíduo, né, ele já não produz para satisfazer suas próprias necessidades. Então, aqui Marx, de certa forma, tira consequência contrária daquela que Hegel tirava disso, né? Que em Hegel, que ele quer a superação da individualidade, da singularidade, num sistema de relações universais, né? Ele vê isso como inteiramente positivo. E Marx vê isso de uma forma, pelo menos, problemática, né? Esquece-se, por um lado, que desde o início a pressuposição do valor de troca, como a base objetiva da totalidade do sistema de produção, já contém em si a coação para o indivíduo de que seu produto imediato não é um produto para ele.
mas se torna tal tão somente no processo social e tende a assumir essa forma universal, mas externa. Veja, então, isso que lá em Hegel aparece como é, um momento decisivo, né, da superação da singularidade numa forma universal e, portanto, com o processo de realização da liberdade. Marx está apontando para o aspecto coercitivo disso, né? Que se constitui para o indivíduo uma coação, já que ele não pode satisfazer suas necessidades com o produto do seu trabalho. Então, aqui Marx, antes mesmo de ir para a exploração capitalista, né, o simples fato de se estar produzindo para trocar já coloca para o indivíduo um elemento coercitivo, né? De que o indivíduo, então esquece-se também de que o indivíduo ainda tem existência apenas como produtor de valor de troca, estando já incluído, portanto, toda a negação de sua existência natural. Quer dizer, a negação da existência natural para Hegel é inteiramente necessária, positiva, ela é, na verdade, a realização da liberdade do espírito humano. E Marx está colocando isso aqui de uma forma, com uma linguagem, né, que aponta para o elemento coercitivo, né, negação da existência natural, porque assim, quando se produz valor de troca, né, se produz um produto com valor de troca, e tendo em vista a troca, não é? A minha produção depende, né, do que os outros estão fazendo, né, do que outros produtores com que eu posso concorrer, mas em geral os que podem ter interesse em adquirir o meu produto estão procurando. Então o indivíduo passa a depender inteiramente, né, dessa forma universal externa, né, do que é esperado e admitido pelos outros, né? Então, que está se passando ali na sociedade. E não mais, que assim, se eu preparo uma comida para mim mesmo, né, desde que ela mate minha fome, está bem, né? Mas se eu preparar uma comida para vender, eu dependo inteiramente do capricho daqueles que podem comprá-la. É totalmente diferente, né? Então, produzir o valor de uso é uma coisa, produzir valor de troca é outra coisa. A produção de valor de troca, mesmo que fosse dessa forma, que cada trabalhador ele é proprietário do produto do seu trabalho, mesmo sob essa hipótese, né, já existiria um elemento de coercitivo, de negação da existência natural, né? Eu não estou mais produzindo para satisfazer imediatamente minha necessidade, mas estou produzindo para um complexo social, né? O que se trata aqui, traduzir uma frase, parece um pouco mais adiante, né? O direito de propriedade se converte, de um lado, no direito de se apropriar do trabalho alheio. Isso aqui agora já é entrando na sequência que eu vou passar a trabalhar isso, né? Essa conversão do direito de propriedade. Aqui nessa passagem, Marx apresenta isso de uma forma bem incisiva, né? Por isso trouxe antes de entrar para o tratamento mais geral, né? O direito de propriedade se converte, de um lado, no direito de se apropriar do trabalho alheio, e, de outro lado, no dever de respeitar como valores pertencentes a outros o produto do trabalho próprio e mesmo o próprio trabalho. Isso ocorre, então, dentro das relações de produção capitalista, em que o trabalhador próprio que trabalha, então, para o trabalhador propriamente dito, ele recebe um salário em troca de sua força de trabalho, né? E nesse contrato, é uma relação juridicamente perfeita, né? Mas em que resulta que o trabalhador deixa de ser proprietário do produto do seu trabalho, né? E na medida em que ele aliena, ou seja, vende sua força de trabalho, o próprio trabalho dele passa a ser propriedade de outro.
Então é isso. É, e aí, então, a partir daqui eu vou me valer de novo da tradução do Mário, da Boitempo, mas citando ali pelos cadernos para a gente manter uma relação com o projeto aqui, que é esse, de ler isso na perspectiva, né, dos manuscritos de 57, 58. Então, aqui é do caderno 4, né? As páginas, então, folhas 43, 44, 45, Marx aponta lá no seu sumário de 59, quando ele trata dessa conversão do direito de propriedade, a conversão, né, da lei de apropriação. E aí, nessas passagens, é que ele explicita, trabalha isso, como ele pensa que funciona, né? Então, eu extraí lá da texto da Boitempo algumas passagens relevantes para entendermos o que se trata aqui essa conversão de direito de propriedade, né? Como é que se dá isso de que se entra ali com as considerações de que a apropriação do trabalhador, da apropriação do produto do seu trabalho, ele se converte em seu contrário, em que o trabalhador passa a não ser mais o proprietário do produto do seu trabalho, mas passa de saída a ser destituído de propriedade. Então, esse processo que Marx está refletindo no caderno 4, também no caderno 7. Também aparece como produto do trabalho o fato de que seu produto aparece como propriedade alheia. Então, dentro dessa relação capitalista, né? Veja que o contrato de troca, há uma troca inicial, né? Juridicamente perfeita, né? Em que o trabalhador ele vende a sua força de trabalho. Então, sei lá, 8 horas, 10 horas, depende da época em que nós estamos. Em troca de um valor de troca também, né? Que é o equivalente da salário, que é o necessário para ele sobreviver. Né? Isso é a ideia do salário. E então, no processo de trabalho, o trabalhador produz um produto que de saída já não é sua propriedade. Né? O produto do trabalho, assim como os meios de produção são propriedade do capitalista, né? O produto do trabalho que ele vai produzir também é de saída considerado propriedade do capitalista e não mais do trabalhador. Então, aparece como produto do trabalho o fato de que seu produto aparece como propriedade alheia. Então, aparece como produto do trabalho porque isso precisa permanentemente ser reproduzido no processo de produção. Né? Que ali, na maneira como Marx trata, né, capital, o próprio capital, ele é trabalho morto, né, trabalho acumulado. Sua origem é permanentemente a apropriação de trabalho alheio, né, que é usado, por sua vez, para contratar novos, assalariar novos trabalhadores e se apropriar do trabalho, do produto do trabalho desses trabalhadores. Então, seu produto aparece como propriedade alheia, como modo de existência autônoma contraposto ao trabalho vivo, que aparece igualmente como valor existente por si mesmo. O fato que o produto do trabalho, o trabalho objetivado, é dotado de alma própria pelo próprio trabalho vivo e se fixa diante dele como poder estranho. É o produto do trabalho objetivado, né? Por exemplo, os meios de produção, os próprios bens que o trabalhador compra, né? Eles são sempre resultado de um produto de trabalho anterior, né? De um trabalho ali. No caso aqui, todos os elementos que são usados pelo trabalhador para produzir um produto de trabalho aparecem como um poder estranho porque eles estão são propriedade
do capitalista que está contratando. Então, todos os meios de produção de que o trabalhador precisa para produzir o seu produto, né? Ou seja, todos os meios de produção que ele precisa para realizar trabalho vivo, porque o interesse do capitalista é em cima do trabalho vivo. Mas para mobilizar trabalho vivo, ele usa trabalho morto, quer dizer, valor estocado, né, que vem de uma apropriação anterior. Né? E é então ali que o trabalhador se depara com um trabalho alheio, né? Um trabalho objetivado como um poder estranho, né? Que é mobilizado pelo capitalismo. Esse processo de realização é igualmente o processo de desrealização do trabalho. Então, desrealização do trabalho é esse processo. O trabalhador ali, ele é comandado para produzir uma coisa de acordo com os interesses daquele que o contratou. Ele ali não conta mais nada. Veja que a realização do trabalho, quando se produz um valor de uso, é alguma coisa totalmente diferente. Que aí são coisas que aquele que produz um valor de uso, ele que decide que qualidade vai fazer, porque ele que vai usufruir isso, de todos esses elementos. Aqui o trabalho se torna uma coisa muito mais abstrata, uma relação que o trabalhador estabelece mais com o comando, né, com aquilo que o dono do capital manda ele fazer. Né? São as possibilidades latentes no próprio seio do trabalho que, em virtude do processo de produção, existem fora dele como efetividades, mas como efetividades que lhes são alheias, que constituem a riqueza em oposição ao trabalho. Vai ficar claro em outra passagem, né, que cita que a riqueza tem sua origem num trabalho apropriado anteriormente. Né? Então, a riqueza é sempre compreendida como um trabalho objetivado. E como esse trabalho objetivado está na propriedade daquele que contrata o trabalhador e não é propriedade do próprio trabalhador, né? Aparece como um poder estranho que domina então o processo de trabalho e domina todo o processo, impedindo que o trabalhador se possa considerar o proprietário de qualquer coisa. Vemos que, continua Marx, por uma estranha consequência, o direito de propriedade de parte do capital. Aqui a tradução ficou meio esquisita, né? Que teria melhor colocar uma vírgula, né? Porque de propriedade de parte do capital pode sugerir propriedade de parte e não do todo, mas na verdade é da parte do capital, né? Ou seja, na perspectiva do capital, o direito de propriedade da parte do capital, ou na perspectiva do capital, converte-se dialeticamente no direito sobre o produto alheio ou no direito de propriedade sobre o trabalho alheio, o direito de se apropriar de trabalho alheio sem equivalente. Essa que é a convenção decisiva, né? Porque na esfera da circulação, se viu ali no bloco anterior, não aparece esse fato que ali tem um agente que está colocando no processo de troca algo de que ele se apropriou de uma forma bem distinta daquela que é insinuada ali quando se trata isso como relações livres e igualitárias, né? Quando se considera isso nessa perspectiva mais ideológica, né? De que há só em curso só duas formas de se apropriar, pelo trabalho próprio ou por troca anterior. Porque aqui aparece um fenômeno, né? O direito de propriedade, então, na ótica do capital, ou seja, no capital, na parte do capital, é um direito de propriedade, ele se converte, né, no direito sobre o produto alheio, né, como estava dizendo, né, o trabalhador, ele aliena sua força de trabalho, ele vende sua força de trabalho, e com isso ele está vendendo, está alienando o produto do seu trabalho.
E nesse processo, nessa relação contratual, pertence de saída ao capitalista, né? Pertence da parte do capital. Né? Então, isso é conversão do direito de propriedade em direito sobre produto de trabalho, produto alheio, né? O direito de propriedade sobre trabalho alheio, e de se apropriar de trabalho alheio sem equivalente. Da parte da capacidade de trabalho, ou seja, da parte do trabalhador, parte da capacidade de trabalho viva, se converte na obrigação de se relacionar com o seu próprio trabalho, o seu próprio produto, como propriedade alheia. Né? Porque é isso que eu estava dizendo assim, ele aliena a sua força de trabalho e com isso ele aliena, ele vende, ele passa o direito de propriedade para aquele que o contrata nessa relação de assalariamento. Então, o próprio produto de trabalho se torna propriedade alheia. O direito de propriedade converte-se, de um lado, no direito de se apropriar de trabalho alheio, e de outro, então, do lado do capital, é direito de se apropriar de trabalho alheio, ou seja, do produto do trabalho do trabalhador. Do outro, o direito de propriedade se converte na obrigação de respeitar o produto do próprio trabalho, e inclusive o próprio trabalho, como valores pertencentes a outro. Basicamente, se o produto do próprio trabalho, da parte do trabalhador, nessa relação contratual de assalariamento, ele tem, no fim, a obrigação. Quer dizer, o processo, a pessoa nem pensa mais nisso, mas se ela chega, nossa, mas esse mês eu produzi muita coisa, eu vou chegar lá no patrão e dizer, não, esse mês eu vou querer o produto do meu trabalho, eu vou vender e ressarcir o valor que recebi como salário. Não existe isso, né? Na verdade, o processo, de um lado, confere o direito de se apropriar do produto de trabalho alheio, do lado do trabalhador, isso implica na obrigação de respeitar o produto, ou, respeitar essa apropriação do produto do seu trabalho, e passar a respeitar o produto do próprio trabalho como não pertencendo mais a si mesmo, mas pertencendo a um outro. Né? No entanto, a troca de equivalentes, que aparecia como a operação original e era expressa juridicamente pelo direito de propriedade, mudou de tal maneira que, de um lado, então, esse aparecia como a operação original, a troca de equivalentes, é essa na esfera da circulação simples, como nós vimos no bloco anterior, né? O que isso implica, né? Como aparentemente funciona e as suas implicações ideológicas. Né? Então, a troca de equivalentes mudou de tal maneira que, de um lado, a troca é só aparente, uma vez que a parte do capital trocado por capacidade de trabalho viva é, em primeiro lugar, ela própria trabalho alheio, apropriado sem equivalente. Né? Então, o fundo de que o capitalista lança mão para contratar trabalho, né? Então, para poder assalariar, ele vai ter que desembolsar um certo valor de troca. Né? Esse valor de troca chegou a ser propriedade dele, não caído do céu, mas já de um processo de apropriação anterior. Porque aqui Marx está pensando dentro do processo de reprodução do capital, já numa fase da economia capitalista funcionando, né? Porque fica depois um problema que não cabe aqui entrar, né? Que Marx já tem considerações, como vimos lá atrás, aliás, algumas considerações sobre esse processo de acumulação primitiva, né? De onde é que viria o primeiro capital, né? Então, esse é um tema residual, mas esse tema não é o tema central quando se trata aqui do processo de produção capitalista funcionando, né? Porque aí já o capitalista está mobilizando sempre um valor de que ele se apropriou, né? Um valor
ou seja, produto de trabalho alheio, de que ele se apropriou em um processo anterior. Então, uma vez que a parte do capital trocada por capacidade de trabalho viva é, em primeiro lugar, ela própria trabalho alheio, apropriado sem equivalente no processo anterior, e em segundo, tem de ser reposta com o excedente pela capacidade de trabalho viva, ou seja, não é de fato cedida, mas somente convertida de uma forma a outra. Né? Então, aquilo que o trabalhador recebe ali no salário, o valor que ele recebe, ganha nessa troca, né? Ele vai ser reposto dentro do trabalho, como valor, naturalmente, né? Como produto, como valor de uso, um valor de troca aqui, né? Como valor de uso, como coisa útil, né? Naturalmente são coisas bem diferentes, né? Do que o trabalhador vai usar, não necessariamente é o que ele vai estar produzindo lá na fábrica. A relação da troca, por conseguinte, é totalmente cancelada ou é pura aparência, né? Além disso, o direito de propriedade aparecia originalmente fundado no próprio trabalho. E essa ideia, né? E como isso aparece na esfera da circulação simples e como isso é tratado lá, então, em Locke e os que o seguem nessas considerações do direito de propriedade baseado no próprio trabalho. Né? Agora, a propriedade aparece como direito sobre trabalho alheio e como impossibilidade do trabalhador de se apropriar do próprio produto. Isso que é a conversão, né? Esse princípio da apropriação se converte em outra coisa. Né? Então, o direito de propriedade, e na esfera da circulação simples, parecia sempre derivar lá de uma apropriação do próprio trabalho. Né? Isso é uma consideração bastante natural. Né? Isso dentro do processo de produção capitalista vira bem outra coisa. Né? Direito de propriedade que vira, de certa forma, o seu contrário. Né? A lei da apropriação vira o seu contrário. E vai, então, destituir o trabalhador da propriedade do produto do seu trabalho. A separação completa entre propriedade e trabalho, e mais ainda entre riqueza e trabalho, aparece agora como consequência da lei que partiu de sua identidade. Esse é o efeito da conversão do direito de propriedade. Um pouco mais adiante, Marx continua. Eu estou aqui naturalmente saltando, só peguei as passagens mais relevantes, né, que podem nos ajudar mais a entender o que Marx está tratando aqui, né? Mas são meio de uma série de outras considerações que Marx está fazendo ali. Né? Estou pulando para a folha 50 do caderno 4. Para expressar as relações em que entre capital e trabalho salariado, como relações de propriedade ou leis, nada mais temos a fazer que expressar o comportamento dos dois lados no processo de valorização como processo de apropriação. Por exemplo, que o fato de o trabalho excedente ser posto como valor excedente do capital significa que o trabalhador não se apropria do produto do seu próprio trabalho, que o produto aparece para ele como propriedade alheia, e inversamente, que o trabalho alheio aparece como propriedade do capital. Então, assim, por trás do processo de valorização sempre ocorre um processo de apropriação. E esse processo de apropriação, pela conversão do direito de propriedade, né? Esse processo de virada da coisa em outra coisa, né? É sempre apropriação de trabalho alheio, né? Do produto do trabalho alheio. E aí, então, no processo de valorização já se escamoteia, já fica essa parte da apropriação originária que se dá no processo de produção. Ela fica, quando se passa a tratar da valorização efetiva no processo de circulação, ela fica oculta. E essa, Marx depois também vai, manuscritos aí dos anos 60, passar a trabalhar como mistificação, né?
que é esse ocultamento do que se passa no processo real, na superfície, né, da circulação simples ou na superfície do que ocorre no mercado, né? E é parte do projeto da crítica da economia política que ele desenvolve ao longo de décadas, né? É parte essencial desse projeto essa desmistificação, ou seja, de mostrar o que se oculta por trás do processo. E por isso a ênfase recai em Marx sobre a compreensão do processo de produção capitalista, né? É o processo de produção do capital que vai mostrar o que ocorre nesse processo em termos de apropriação. E aí, a partir daí é que se pode compreender que ocorre, né, nessa parte que fica oculta, ocorre uma verdadeira conversão do princípio da apropriação em seu contrário, né? O que inicialmente então, parece ter relação, troca de equivalentes, parece ser apenas apropriação do próprio trabalho, passa a ser apropriação de trabalho alheio, né? Sem isso não há capital, né? O capital é essencialmente um processo de apropriação de trabalho alheio. Essa segunda lei da propriedade burguesa, na qual se converte a primeira, então a primeira é aquela que vimos no bloco passado. Agora a segunda, que adquire por meio do direito de herança, etc., uma existência independente da contingência do caráter transitório dos capitalistas singulares, é erigida como lei da mesma forma que a primeira. A primeira é a identidade do trabalho com a propriedade. Não é? Quer dizer, que o trabalho é o fundamento, né, do direito de propriedade. Na segunda, o trabalho como propriedade negada, ou a propriedade como negação do caráter alheio do trabalho alheio. O caráter alheio, negação do caráter alheio. O caráter alheio é quando, na relação de troca, o outro que coloca um produto do seu trabalho na troca, esse produto aparece como produto do trabalho alheio, mas como ainda marcado por um caráter alheio desse trabalho, ou seja, um processo em que na esfera da produção o trabalhador se apropria do produto do seu trabalho próprio, né? E com essa conversão dessa maneira de se apropriar, com essa conversão da primeira forma de apropriação na segunda, né, ocorre uma negação desse caráter alheio, ou seja, o trabalho alheio passa a ser o seu do capitalista, né? Ou seja, o capital se apropria do trabalho alheio. E aí não se respeita mais o produto do trabalho alheio como sendo de um outro. Isso que quer dizer o alheio aqui, né? É de um outro. Então, não se mantém mais o caráter alheio do trabalho alheio. O trabalho alheio passa a ser o seu, né, do capital. Passa a ser propriedade do próprio capital. A conversão ocorre, portanto, por ser a última etapa da troca livre, a troca da capacidade de trabalho como mercadoria, como valor, por uma mercadoria por valor. Então, essa conversão que se constata na produção capitalista, ela ocorre porque o próprio trabalho, capacidade de trabalho, aqui Marx usa, depois ele vai mais adiante desenvolver um conceito mais técnico de força de trabalho, né? Aqui nesses manuscritos Marx usa mais o termo Vermögen, ou basicamente é Vermögen, né? É um termo genérico que pode ser traduzido também por faculdade, capacidade de trabalho. Que é isso que o capital contrata, né? Capacidade de trabalho. E essa capacidade de trabalho, ela aparece como uma mercadoria, que é a única coisa, na verdade, que o trabalhador ainda possui para poder trocar. Então, ela passa a ser tratada como uma mercadoria, que é esse grande mérito que Marx encontra em Ricardo, né, de ter compreendido que
nessa relação capitalista, o próprio trabalho, né, a capacidade de trabalho, comparece com uma mercadoria, né, que tem cujo valor sobe e desce no mercado. Então, a troca da capacidade de trabalho com mercadoria, então, como valor, que toda a mercadoria se constitui como valor, né, por uma mercadoria, por um outro valor, né. Na verdade, aqui assim, normalmente se contrata ali por um salário, quer dizer, recebe o equivalente geral de todo o valor que o trabalhador depois troca por mercadorias, com bens efetivos, com valor de uso, aquele que ele precisa, né? Então, esse é o negócio inicial, né? A troca de valor por valor. Mas o trabalhador, ele está alienando, né? Ele está passando para um outro sua capacidade de trabalho, em troca, né, de um valor que já é produto de um trabalho alheio e que o capital se apropriou num processo anterior. Por ela, a capacidade de trabalho ser trocada como trabalho objetivado, enquanto seu valor de uso consiste em trabalho vivo. Quer dizer, a capacidade de trabalho é trocada por um trabalho objetivado, quer dizer, um valor já apropriado anteriormente, né? E o que ele dá em troca é trabalho vivo, quer dizer, no pôr do valor de troca. E vai depender, então, da eficiência administrativa, né, do capital e explorar o mais possível esse trabalho vivo, né? Então, o que o trabalhador recebe é um valor fixo, proveniente já de um processo de apropriação anterior, né, que o capital se apropriou no processo de trabalho anterior, né? E o que o trabalhador põe à disposição é o valor de uso, né, dele, né, que é o trabalho vivo, né? Então, a conversão resulta de que o valor de uso da capacidade de trabalho como valor é ele mesmo o elemento criador de valor. Então, nesse processo de apropriação do trabalho alheio, né, nesse processo em que o trabalhador ele aliena sua capacidade de trabalho, ele passa, ele na verdade está entrando na relação de troca com aquilo que constitui o elemento criador de valor, né, produzir mais valor e repor o seu próprio valor, né? A substância do valor e substância que aumenta o valor. Nessa troca, portanto, o trabalhador cede pelo equivalente do tempo de trabalho nele objetivado, correspondente ao salário, né, seu tempo de trabalho vivo, criador de e aumentador de valor. Ele se vende como efeito, como causa, como atividade, ele é absorvido pelo e encarnado no capital. Assim, a troca se converte em seu contrário, e as leis da propriedade privada, a liberdade, igualdade, propriedade do próprio trabalho e a livre disposição dele, converte-se em falta de propriedade do trabalhador e alienação de seu trabalho, sua relação com ele como propriedade alheia e vice-versa. A alienação aqui significa isso, né? Passar para a propriedade de um outro, né? Alienação nesse sentido de vender, né? Então, conversa sem falta nesse processo ali, o que então na primeira versão que vimos no bloco anterior, parece que são ali dá tudo nessa forma, todo mundo é livre, igual, proprietário, etc. E aqui o que resulta nesse processo de assalariamento, né, resulta uma conversão em que o capital ele adquire o direito de se apropriar do produto do trabalho alheio, e isso implica para o trabalhador a falta de propriedade. E aí a contínua necessidade de alienar, ou seja, vender a sua capacidade de trabalho, né? Então, essa é a importância desse tema ali da conversão do direito de propriedade, que Marx não viria a explorar sistematicamente em nenhum texto publicado, mas que se encontra nos manuscritos. Por isso eu estou apontando aqui para a importância de se liberar esses manuscritos, né, das associações com
sobretudo com o capital diretamente, mas buscar, né, os temas e apontar para a relevância desses temas, porque eles podem eventualmente interessar em contextos de pesquisa que não necessariamente se reduzem ao que Marx fez no Capital. Concluindo, então, essa parte aqui, volta aqui em ser uma passagem do caderno 7, folha 44, né, onde ele fecha o circuito com aquilo que ele disse lá no caderno M, quer dizer, lá na introdução, né, sobre essa ideia, né, dos economistas burgueses, né, de que na produção tudo seria justo e igualitário, que só na distribuição ocorreria, então, a distribuição injusta, né? E a essa altura já dá para compreender que a injustiça básica, a fonte da desigualdade permanente, se dá na própria esfera da produção. A falta de propriedade do trabalhador e a propriedade do trabalho objetivado sobre o trabalho vivo, ou a apropriação do trabalho alheio pelo capital, as duas coisas expressando a mesma relação, só que em dois polos opostos, são condições fundamentais do modo de produção burguês e de modo nenhum contingências que lhes são indiferentes. Esses modos de distribuição são as próprias relações de produção, só que subespécie distribuição. Né? Então, na forma, né, subespécie significa na forma da distribuição. Né? Que aparece, então, na superfície da sociedade, é que parece que assim, há uma distribuição meio aleatória dos bens, das riquezas. Né? O que Marx está apontando aqui que a distribuição fundamental ocorre na esfera da produção. Por isso que quando o Estado intervém e faz uma redistribuição, os capitalistas, né, sempre vão reclamar, porque eles obtiveram, né, aquele conjunto de bens ali que eles se apropriaram de acordo com a ordem jurídica de uma forma perfeitamente legal, né, se apropriaram do conjunto do produto do trabalho, dos seus assalariados. Né? E aí, então, quando vem o Estado para redistribuir isso, a aparência é de que ele está metendo a mão, né, naquilo que pertence ao capitalista. E por isso há sempre a choradeira, a resistência da parte da burguesia, né? Da parte dos capitalistas, né? Que se recusam a qualquer processo de redistribuição. Né? E aí, então, a análise, né, do que ocorre por baixo da superfície da circulação, das relações de mercado, das relações superficiais da sociedade, né? É fundamental para entender, não é, como é que as coisas efetivamente ocorrem. Né? E aí, então, entender certos conflitos básicos dessa sociedade, né, que vão se expressar também em disputas políticas, né, como provindas daí. Né? Então, essa conversão do direito de propriedade é fundamental para, digamos assim, desmentir nessa ideia ingênua da burguesia, né? Ou nem não tão ingênua assim, né? Porque ela às vezes é consciente e intencional, como sendo mais uma ilusão que leva mais para uma ideologia do que propriamente corresponde aos fatos quando a gente os analisa em uma profundidade maior, como é aquilo que se propõe ser a crítica da economia política de Marx.